Fala rapaziada, um videozinho um pouquinho mais longo hoje aqui no nosso canal do YouTube para você que quer investir em tráfego pago, quer contratar uma agência. Eu vou trazer hoje aqui para vocês os clientes que nós não recomendamos fazer tráfego pago com agência, principalmente se você é um pequeno microempresário, está começando agora, tem um negócio que está faturando em média aí seus 10, 20 mil reais e está buscando um parceiro para alavancar suas vendas, tá? Vamos lá então. Primeiro passo para vocês entenderem o que é o tráfego pago, tá? Tráfego pago nada mais é do que a compra de anúncios em plataformas como Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, enfim, todos os ads aí da vida, tá? O que o tráfego pago ele não é? O tráfego pago ele não cria uma demanda, ele captura e direciona essa demanda que já existe para o negócio certo. Ou seja, a agência não cria isso. O gestor de tráfego não faz essa criação de demanda. Essa demanda ela já existe. O que ele faz é levar a pessoa do ponto A até o ponto B, beleza? Uma parceria sólida para você ter um sucesso, você precisa ter uma estrutura interna, uma agência com uma expertise estratégica. Sem os dois, o resultado com certeza vai ser falho, tá? E aqui eu falo até para você que está procurando só um gestor de tráfego. Pô, um gestor de tráfego sem uma estrutura interna vai ser difícil ele conseguir entregar um material legal para você. Vai ser difícil ele conseguir dar uma atenção bacana, principalmente o que a gente vê acontecendo muito no mercado hoje. São agências querendo vender, 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 vender e não entregar, não entregar, não entregar. Então isso hoje é o mais preocupante dentro do nosso mercado. Muita gente fala, pô, o mercado está saturado, tem muito guru, mas a verdade é que tem cliente para todo mundo. O problema é que as agências não conseguem segurar o cliente por muito tempo, gerando ali uma falta de confiança, uma estabilidade dentro do próprio negócio dessa pessoa e com um custo elevadíssimo. Então vamos lá. Primeira questão, se você tem uma empresa, uma pequena empresa e está procurando uma agência e você não produz conteúdo, cara, vai ser muito difícil você conseguir ter um retorno legal, tá? Por quê? Os anúncios, eles levam o lead para dentro do teu perfil. E se dentro do teu perfil você não movimenta, você não faz, você não trabalha, eu já falei isso em outros vídeos, você vai ter um custo muito alto mesmo, e praticamente a verba vai ser totalmente desperdiçada e você não vai conseguir ter um retorno legal do trabalho, beleza? O que precisa de retorno imediato. Então, pô, comecei meu negócio, estou faturando 10, 15, 20 mil por mês e preciso triplicar isso, e vou procurar uma agência, cara, isso vai ser, se você está com pressa, também vai ser um problema. Você precisa entender que o tráfego pago, ele passa por uma fase de aprendizado dentro das campanhas. As campanhas precisam criar um volume para você conseguir ter métricas, precisa ter dados suficiente para a gente fazer análise. Sem um investimento legal, esses dados não vão existir. O custo por clique vai ficar mais alto, os valores vão ficar mais alto e assim por diante. Pensa você, todo mundo está investindo na mesma faixa de preço. Então tem lá 1.000 empresas investindo R$ 10 por dia. Dentro do leilão do Facebook, do Google, vai todo mundo ficar igual. Ele vai mandar aquele lead igual para todo mundo. Então você vai entrar numa concorrência, principalmente desleal, com as grandes marcas que têm uma verba alta para investimento. Por isso que o tráfego pago precisa ser feito de uma forma estratégica, principalmente para você que é micro e pequeno empresário. Agora, falando novamente sobre isso, o cliente que investe 10 a 15 reais por dia, como eu disse aqui, a matemática não fecha. O custo por clique vai ficar muito alto. Se você não tem dados, você não tem otimização. Se você não consegue otimizar, você vai jogar dinheiro fora e não vai conseguir ter uma escala. Então, isso é muito importante, você ter uma pessoa alinhada dentro do teu negócio, um gestor de tráfego que esteja não só trabalhando a gestão, mas também às vezes dando um direcionamento para a equipe comercial na parte de atendimento, para você conseguir otimizar esse investimento. Se você investe 10 a 15 reais por dia, o que dá aí cerca de 400, 500 reais por mês, cara, uma agência de tráfego pago talvez pode não ser a melhor saída para você também, tá? Vamos lá, o cliente que não entende tráfego pago como investimento. Você tem uma mentalidade de custo, mas você não tem uma mentalidade de investimento. Então, se você está tentando
começar o teu negócio, entrar no digital e você acha que investir em tráfego pago é custo para você e não investimento, aí vai ser um complicado também conseguir enxergar esse retorno. Porque todo mês você vai pensar que aquele investimento que você está fazendo, lembrando, marketing é sempre investimento. Se você não separa uma verba do teu orçamento mensal, do teu faturamento para investimento em marketing, aí você já está começando errado. Dentro de uma empresa, a gente precisa separar uma verba para investimento em marketing. Isso não é custo, isso é sim investimento, pois isso vai gerar mais demanda para o teu negócio, vai fazer o seu negócio aparecer mais e, consequentemente, bem organizado, você vai vender mais. O cliente que é desorganizado internamente. E aqui isso aí vai ter um adendo para você que é micro e pequeno empresário tomar um pouco de cuidado com isso. Porque se você tem uma pequena verba para investimento e você já está dedicando esse valor para investimento, cara, se o seu atendimento é lento, se o seu site ou a sua landing page é ruim e se a sua equipe é despreparada, você vai consequentemente jogar dinheiro fora, tá? Por quê? A gente sabe que se você demora mais de 1, 2 horas para responder um lead dentro de uma campanha para WhatsApp, esse lead vai sofrer com desinteresse. Se seu site ou sua landing page é ruim, não expõe os produtos que você vende de maneira assertiva, isso é ruim também. Se a sua equipe é desorganizada, não consegue ter um acompanhamento dos contratos que chegam, não consegue fazer uma qualificação desses leads, isso vai ser ruim para você também. Se você tem um mix de produtos dentro de um PDF, você manda esse PDF para o teu cliente, consequentemente, isso também vai ser ruim na decisão dele, porque isso vai deixar ele extremamente confuso. Então, tudo isso é importante você alinhar antes de estar buscando uma agência, antes de estar buscando um gestor de tráfego. São pontos cruciais que eu estou passando aqui para vocês conseguirem otimizar o negócio de vocês também, tá? O que torna para a gente um cliente ideal? O que seria um cliente ideal? É aquele cara que produz conteúdo, um cara que tem um funil aquecido, que tem prova social constante, um cara que está sempre gerando esse conteúdo de maneira assertiva, focado no público dele, um cara que tem uma visão de longo prazo, que trabalha realmente o marketing como um investimento e não como custo. Por quê? A gente sabe que dentro do marketing, do tráfego, vocês fecham contratos de 3, 6, 1 ano com a agência, cara, é exatamente o tempo que a gente precisa. 3 meses é exatamente o tempo que a gente precisa para conseguir ter dado suficiente para tomar uma iniciativa, principalmente se o seu investimento for menor do que R$ 500 por mês. Tá? Orçamento adequado, então permita testes reais, otimização e capacidade de escala. Se o seu orçamento é baixo, a gente vai precisar dividir esses testes para depois ter uma tomada de decisão mais assertiva. E estrutura interna. Não adianta nada gerar um monte de leads para vocês se vocês não vão ter condição de atender. Então, mais uma vez, cuidado com toda essa estrutura. Talvez uma agência grande dentro do mercado não consiga fazer esse direcionamento legal e sim uma pessoa, um gestor de tráfego, alguém que esteja mais internamente ligado ao teu negócio, possa ter uma assertividade maior, certo? A parceria ideal entre agência e cliente é o seguinte: a agência ela traz o lead até a porta e o cliente, com toda a estrutura, ele abre e fecha essa porta. Ele sabe qual é o cliente ideal para ele. Esse lead não é bom, esse lead é legal. Então, uma agência que não investiga o seu funil de vendas antes de começar, ela pode estar otimizando pelo indicador errado. Poxa, quando chega um cliente novo para nós, vou utilizar os dados que eu tenho do gestor antigo dele, da agência antiga. Cara, isso pode ser a maior furada, porque se ele já saiu da agência antiga, é porque ele não estava feliz, é porque você não estava feliz. Então, o ideal é que a gente comece esses testes do zero, fazendo isso da maneira correta, para conseguir ter uma análise correta e uma otimização correta. Tá? Então, aqui, o melhor cenário é a gente escolher bem com critério, investir em quem já investe dentro do teu segmento, quem já teve resultados, quem sabe aonde está o gargalo de cada funil. E aqui você vai ter expectativas alinhadas com resultados sustentáveis. A minha expectativa, Arthur, esse mês eu já faturo 10 mil.
vou investir R$ 500 em tráfego. Qual é a minha expectativa para o próximo mês? Faturar 30. Cara, pode ser que aconteça, mas vai ser muito inviável. Então aqui quando a gente fala de expectativa alinhada, é até mesmo o gestor falar para você que a gente, com esses R$ 500, a gente tem uma previsibilidade de vendas. Mas aí mais uma questão, previsibilidade de vendas a gente só vai ter com métricas e dados assertivos. Não adianta achar que no primeiro mês o gestor já vai conseguir dominar o cenário do teu negócio, até porque isso é praticamente impossível, a não ser que ele já seja especialista na área. Aí sim, se você ficou com alguma dúvida quanto a esse vídeo, pode mandar aqui nos comentários, nas caixinhas, enfim. Estamos prontos para tirar qualquer dúvida de vocês. Valeu, um forte abraço para todo mundo.